Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, então, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a reforma tributária. Hoje, com o episódio número 2, a gente vai falar sobre o IBS e a CBS, os novos tributos que vão ser criados a partir do ano que vem e os que serão extintos também. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui e a gente já começa. Muito bem, então, episódio 2, entendendo o IBS e a CBS na reforma tributária. Antes de falar sobre esses dois novos tributos, eu quero explicar para vocês rapidamente aqui como é que funciona a estrutura tributária hoje no Brasil. Nós temos tributos hoje que são cobrados pela União, pelo Estado e pelo Distrito Federal e também pelos municípios. E esses tributos, eles incidem sobre o consumo, sobre o patrimônio e sobre a renda das empresas e das pessoas físicas. A reforma tributária vai tratar, basicamente, dos tributos sobre o consumo, tanto que ela está sendo chamada de reforma tributária do consumo. Mais adiante, ao que tudo indica, nós vamos ter também uma reforma tributária da renda, que vai afetar outros tributos. Então, os tributos sobre o consumo que nós temos hoje são o PIS, o COFINS e o IPI, que são cobrados pela União, o ICMS, que é cobrado pelos estados e pelo Distrito Federal, e o ISS, que é o imposto municipal cobrado pelas prefeituras. Então, em cada etapa da cadeia de produção, desde a indústria até o cliente final, existem tributos sendo pagos por todas as empresas deste processo. Então, eu montei um exemplo aqui para vocês, no caso de uma indústria. Quando ela elabora lá o seu produto e comercializa ele para um atacadista, por exemplo, ela paga nessa operação de venda o ICMS para o Estado, o PIS, o COFINS e o IPI para a União. O atacadista, quando vende para o varejo, para o lojista, ele também paga ICMS, PIS e COFINS. E o varejista, quando vende para o seu cliente final, para uma pessoa física que vai lá e compra, paga os mesmos tributos, ICMS, PIS e COFINS. Sejam eles empresas optantes do Simples ou não. Se eles forem optantes do Simples, eles vão pagar esses tributos dentro da guia do Simples Nacional, que é o DAS. Embora seja uma guia única, lá dentro existem vários tributos divididos em percentuais diferentes que são recolhidos e depois repassados para a União Federal a parte dela, para o Estado a parte dele e assim também para o município. Nem sempre as empresas conseguem recuperar crédito dos tributos que foram pagos na etapa anterior. Por exemplo, quando o atacadista compra da indústria, se o atacadista for uma empresa do lucro presumido e a indústria for também uma empresa do lucro presumido, o atacadista consegue recuperar o ICMS que a indústria destacou na nota fiscal de venda dela. Agora, se a indústria for uma empresa do Simples Nacional, o atacadista não consegue fazer esse crédito. E se a empresa atacadista for uma empresa do lucro real, ela consegue se creditar do PIS e da COFINS, além do ICMS, se houver destaque na nota fiscal. Se ela for empresa do Simples Nacional, o atacadista, no caso, ela não se acredita de nada. E assim funciona também para o varejista. Se ele estiver comprando de uma empresa do Simples Nacional, ele não consegue se creditar de ICMS, a não ser daquele percentual mínimo que as empresas do Simples pagam e que a partir de uma determinada faixa do faturamento elas começam a destacar isso na nota fiscal também, mas caso contrário, não. Então, como eu falei, nem sempre é possível recuperar o crédito das etapas anteriores, e isso encarece o preço de venda. A reforma tributária propõe a criação do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Esse imposto, o IVA, ele vai concentrar todos esses tributos de consumo em um imposto único. A ideia central é essa. Isso já existe em países próximos a nós, aqui na América do Sul, inclusive. O IVA vai fazer com que cada etapa da cadeia de produção tenha uma tributação apenas incidente sobre aquilo que for agregado ao produto ou ao serviço. Então, se tu comprar um produto por 100 e vender ele por 150, tu vai pagar imposto, no fim das contas, somente sobre os 50 que tu agregou a esse produto. Porque aquela parte do 100 que já foi pago pela empresa que te vendeu, tu vai se creditar e vai se debitar do total e no final tu vai pagar só sobre o líquido, que são esses 50 reais que tu agregou a esse produto. E isso vai facilitar a cobrança e vai também dar uma clareza maior de entendimento do que está sendo pago em cada etapa. Aqui no Brasil, nós vamos ter uma particularidade com o IVA, que nós vamos chamar de IVA dual. Por quê? Porque o IVA vai ser dividido na parte federal e na parte estadual e municipal. A parte federal vai ser cobrada através do imposto chamado CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai absorver o PIS, o COFINS e o IPI. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, vai substituir o ISS e o ICMS. Então vai haver duas guias de recolhimento, uma de CBS e outra de IBS. O CBS vai para o governo federal, o IBS vai para o governo estadual e municipal após o recolhimento. A proposta central da reforma tributária é que a alíquota da CBS seja definida pela União e que a alíquota do CBS seja discutida e fixada por um comitê gestor, que vai ser composto por governadores e prefeitos. A intenção inicial é que essa alíquota fosse única para todo mundo, para estados, Distrito Federal e municípios. Porém, nós estamos no Brasil e já existe aí previsão de que cada estado e cada município vai poder legislar e definir a sua própria alíquota. Então, a alíquota do Rio Grande do Sul
pode ser diferente de Santa Catarina, que pode ser diferente de São Paulo, que pode ser diferente da Bahia, etc. Assim como nos municípios. Porto Alegre pode ter uma alíquota, Rio de Janeiro pode ter outra, Belo Horizonte pode ter outra. Então, o que vai mudar realmente com relação à parte estadual e municipal é que tu não vai mais ter uma guia de ICMS para pagar para o estado e uma guia de ISS para pagar para o município. Tu vai pagar uma guia única e depois isso vai para um caixa único e esse valor é repartido para cada cidade, para cada estado, de acordo com os percentuais definidos para cada um. A partir de 2027, então, aliás, a partir de 2026, com o início da reforma tributária, nós vamos já visualizar algumas situações. Em 2026 não vai haver recolhimento de novos tributos, vai ser um ano de testes, como a gente já falou, e ele vai servir para adequação de sistemas, tanto da parte do governo quanto dos contribuintes, ajustar os campos obrigatórios que vão ser criados, né, sem eles a nota fiscal não vai ser validada, e a partir de 2027, então, depois desse ano de teste, é que vai começar efetivamente a cobrança dos novos tributos. E em 2027 e 2028, o único tributo que vai ser cobrado novo vai ser a CBS, que é o Imposto Federal. Fala-se em uma alíquota de 8,8%. Se não houver nenhuma mudança até lá, vai ser esse o percentual. E destes 8,8%, vai haver um repasse de 0,05% para os estados e mais 0,05% para os municípios, a título de IBS. Não vai haver uma guia de IBS para ser paga, vai ser paga somente a CBS e por uma decisão aí legislativa, uma pequena parte vai ser repassada para os estados e para os municípios. Vão ser extintos o PIS e a COFINS, tanto do faturamento, PIS e COFINS sobre faturamento normal, quanto também PIS e COFINS sobre importação. Quem importa produtos aí sabe do que eu estou falando, então esses tributos vão ser extintos e a CBS vai entrar no lugar deles. Como não vai haver cobrança de IBS, o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal, vão continuar sendo cobrados integralmente da mesma forma que é hoje, não muda nada quanto a isso. Já o IPI, que inicialmente a ideia era que fosse entrasse junto na cobrança da CBS, não vai acontecer. Ele vai ter as alíquotas reduzidas a zero, com exceção dos produtos que têm incentivo da Zona Franca de Manaus, por causa de uma concorrência fiscal que existe para beneficiar aquela região lá. Então, a grande mudança da reforma tributária vai ser esse sistema de crédito, que hoje ele até é permitido, mas tem muitas limitações. Então, tudo que as empresas que estiverem enquadradas no regime regular, que seria fora do Simples Nacional, tudo que essas empresas comprarem, todas as despesas, custos que elas tiverem, vai ter a permissão de crédito, desde o material de limpeza, da água que vocês compram para consumo na empresa, até a sua matéria-prima ou o seu produto, efetivamente, que você compra para revender, vai permitir crédito. A alíquota que se comenta de 8,8%, só para vocês terem uma ideia de comparação, as empresas do lucro presumido, hoje, pagam de PIS e COFINS 3,65%, que é os dois impostos que vão ser extintos a partir de 2027. Então, já percebam aí que a alíquota já é maior do que a atual. Porém, vai haver a permissão de crédito. Então, quem comprar um produto, por exemplo, por R$100 e vender ele por 150, vai ter um crédito sobre 100 e um débito sobre 150, vai pagar a diferença. Então, isso calculando assim de forma simplória, considerando apenas a compra e a revenda de um produto. Mas, como eu falei, vão haver outros créditos que vão ajudar a reduzir essa alíquota, né? Não só a compra do produto, mas aluguel, energia elétrica, água, internet, telefone, salários não vai ser permitido. Essa é a grande questão que vai afetar aí muito os prestadores de serviço. Porque quem presta serviço, hoje em dia, o maior custo que existe, normalmente, é a mão de obra contratada, né, de colaboradores. E isso, assim como não permite crédito hoje, não tem previsão na reforma tributária de que vá permitir também. Então, quem vai sofrer mais com a reforma tributária são os prestadores de serviço, porque não vai ter a permissão de crédito sobre salários. Vão haver alguns benefícios para algumas atividades específicas, ramo da saúde, por exemplo, vai ter uma redução de alíquota, mas isso a gente apresenta num próximo vídeo, né? Hoje a ideia aqui é apenas explicar para vocês como funciona a CBS e o IBS. Então, basicamente é isso. PIS e COFINS vão estar extintos a partir de 2027, passa a ser cobrada a CBS e vai haver a permissão de crédito sobre as despesas que a empresa possui na sua operação no dia a dia. E essa despesa vai ajudar, então, a que esses 8,8% caiam para 5%, para 4%, para 3%, dependendo, isso vai depender muito do volume de despesas que as empresas têm. E, além disso, como já falamos no vídeo anterior, é muito importante que as empresas que estiverem fora do Simples Nacional revisem os cadastros dos seus produtos, não só as que estão fora do Simples, as do Simples também, porque a partir do ano que vem as notas fiscais só vão ser validadas se esses campos estiverem preenchidos corretamente. Mas o que eu já comentei da outra vez também
é que as empresas do Simples Nacional vão precisar analisar se vai valer a pena elas permanecerem no Simples Nacional como é hoje, ou se elas vão, ou se vai ser melhor para essas empresas optarem em recolher o IBS e a CBS por fora do Simples Nacional. Por quê? Para poder gerar crédito para o seu cliente. Porque se uma empresa do Simples Nacional, que vende para outras empresas, não optar em recolher IBS e CBS por fora, o produto que ela estiver vendendo ou o serviço que ela estiver prestando não vai gerar crédito para quem estiver comprando dela. Então, pode ser que ela perca mercado, perca clientes, porque se um cliente, pessoa jurídica, que não for optante do Simples Nacional, tiver a opção de comprar o mesmo produto de uma empresa que é optante do Simples e a que não é, ele vai optar em comprar daquela que não é, porque ele vai ter crédito para bater depois do imposto que ele vai pagar no mês seguinte. E isso vai afetar diretamente o fluxo de caixa dessa empresa. Então, essa análise é muito importante que seja feita por vocês que são optantes do Simples Nacional, e para quem não é optante do Simples, avaliem todos os seus fornecedores para ver aqueles que são optantes do Simples e que não são, façam as contas para ver o crédito que vocês vão ter ou deixar de ter na compra dos seus produtos, das suas matérias-primas ou dos serviços que vocês contratam. Então, esse era o recado de hoje. Se alguém ficou com alguma dúvida, a gente está à disposição para esclarecer. Quero agradecer aí para quem acompanhou o vídeo até aqui. Aqui está o nosso e-mail, o nosso telefone, que funciona também como WhatsApp, e os nossos perfis aí do Instagram, para quem quiser seguir. E também quero pedir aí para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta o nosso vídeo, compartilhem, isso pode ajudar mais outras empresas a se atualizarem sobre a reforma tributária. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima. Um abraço para todos. Tchau, tchau.